Lá, Olá, rapazes, tudo bem? tudo bem. Vamos aguardar o horário da sessão e já começamos, tá bom? Ajá, tudo bom, tudo bom. Não falo muito português, pero tudo bom. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Escuto bom. Boa Sim, tarde. escutamos sim, Guilherme, só não consigo te ver ainda. Deixa eu ativar aqui minha câmera. Ah, Consegue melhor? Ah, mejor. agora eu consigo te ver. Todos vocês vão fazer essa. Ah, ok, tudo certo. Tá me vendo? Vocês dois é que vão projetar o vídeo e fazer a condução? Tá travando um pouquinho, mas eu acho que eu entendi a tua pergunta. Eu sou assessora de sessão e o vou te chamar de Pepe, que é Pepe. mais fácil. Sí, Pepe es más fácil, Ah, por eso ele, pongo Pepe, pero mi o nombre Pepe, real es Vaibhav. Soy de India. Ajá. isso. Puedes ser suplente de esta sesión. Ajá. E- Ah, sim, ele é o suplente, no caso. Ajá, sí. É, eu vou, a gente vai projetar, daí o Pepe ele tá como o meu braço direito aqui, caso alguma coisa no meu sistema falhe. Sí, normalmente yo no falo mucho en sesiones, pero porque hay poco problema de cómo hablar, pero sí, es mi segunda sesión y planeando que falar poco más de primera sesión, algo así. Ya. ¿Me entiendes, bom? ¿Me entiendes, bom? Sim, Ah, ok. completamente. Ah, Ah, vou falar bem devagar. Eu faço ah, aulas ok, com ok, porque professores. es más portuñol, es no exactamente portugués, es más portuñol. Es poco Por problema. isso que eu entendo bem. Relaxa, fica Ah, tranquilo que eu vou conseguir te traduzir. ya. Tá tranquilo, Guilherme? Oi, estou por aqui. Tá, você consegue ouvir bem? Consegue ver bem? Consigo sim. Ok. Então a gente só vai aguardar mais um pouquinho, aí a gente já dá início. Certo. Ô, Gabriela, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Você vai Claro? seguir uma ordem, a gente está aguardando os outros autores, né? Sim. De preferência, a professora Verônica, que eu acredito que é uma das autoras do teu Sim. trabalho, ela é mediadora dessa sessão. Então, Ah, estaba inclusive, aquí. ela acabou de chegar. Ah, Verónica estaba É, aquí. Ujú. eu preciso que ela esteja na sala e aí Ajá. nós damos continuidade agora que eu vou decidir como que ela gostaria de trabalhar nessa sessão. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Gabriela, obrigada. E aí, tudo bem? Tudo certo. Estávamos conversando agora sobre Uhum. como vamos proceder, mas é a critério, no caso, da sua metodologia de trabalho. É, É, se vou vai ser o apre- vídeo, se eles vão apresentar, é isso? Olha, por enquanto, nas sessões online que eu estou fazendo assessorando, a gente Uhum. está apresentando os vídeos. Ótimo. Mas Aí a gente apresenta todos os vídeos, aí depois a gente faz o bate-papo, né? A gente conversa sobre os artigos, faz as pode ser contribuições, não é isso? isso. Pode ser dessa melhor forma que a senhora decidir. Se você falar essa forma, nós A mantemos gente dessa resolve forma. junto aqui, nem se preocupe. Eu acho que é uma forma melhor mesmo, ou vocês preferem de cada artigo, a gente apresenta o vídeo e já conversa, ou a gente faz no final, acho que no final para a gente ver até as conexões, né, entre as. Fica E melhor. isso, é, eu acredito que fique mais produtivo. É É, uma eu acho que fica, sugestão. e a gente não perde tempo para. Um não toma o tempo do outro, então fica melhor, mais Exatamente. democrático.
Sim, não sim, eu é isso? acredito e aí, no caso, uns 10 minutinhos antes, a gente abre para questionamentos, para perguntas, assim, dos outros autores, assim, para se relacionar ao seu trabalho, caso tenha alguma sugestão, né? Deixando Isso. totalmente aberto, se um quiser sugerir para o artigo do outro, não tem problema. Eu acho Uhum. que é bacana essa comunicação aqui agora, justamente para isso. Eu vou ser a assessora dessa sessão, o Pepe é meu braço direito, como eu já disse para o Juliane. Ele Uhum. vai, caso der alguma coisa errada comigo, ele tá ali. E eu vou pedir para a gente aguardar um pouco mais os outros autores entrarem. E aí Joia. a gente começa eu acredito, Hay por cuatro ordem de chegada. autores, ¿sí? Ujú. Hay cuatro É, autores, ¿sí? Cuatro artigos. Isso. Ujú, ujú. Pepe, Uhum. você é de onde? Soy de la India. No falo mucho Ah, portugués, pero entiendo mucho más y practicando un poco ahora. Ya. que bom, ótimo, ótimo, muito bem, Y Pepe. soy doctorando a Unicamp, y aquí en Sao Paulo, Hum, con otra escuela, EDEC Business School de Francia. Ujú. que legal, muito Sí. bem, que bom, muito bem. Eu acho que, deixa eu ver aqui em termos de autores, porque tem dois artigos, um que sou eu com Juliane, que já está aqui, Uhum. A e Isadora o, também já chegou. a Isadora já chegou, aí deve Sim. estar, Olá, vamos ver. Isadora, tudo bem? Testando. Estão me escutando? Sim, dá para Sí. te ouvir. Sim. Ah, tá. Deixa eu fazer uma pergunta. A minha aluna, que é a autora do trabalho, ela não está conseguindo entrar. É só um autor que consegue participar da reunião? Ela Ela está está inscrita. inscrita, é isso que eu ia perguntar. Desculpa, Ela professora, está pode ir? ela tá inscrita no evento? Falou? Isadora, sua aluna está inscrita no evento, não? Ou só você? Acredito Mas que ela não Isadora consegue está com ouvir. problema de nos ouvir. Está nos ouvindo, Isadora? Ah, agora estou. A, Refaça. su- a sua aluna, ela está inscrita ou não? Eu não sei pela inscrição, como são dois trabalhos com dois alunos, eu me inscrevi, vou ter que representar os dois trabalhos, é isso? Não, é exatamente, só você está inscrita aqui. Isadora, Ah, acabei de ver aqui. tá. Então eles não conseguem participar mesmo, é isso? Não, não consegue, isso. Tá bem. Eu vou. Mas não se preocupe, porque nós vamos usar os vídeos que eles enviaram, certo, para apresentar. E depois aí a gente faz os debates, tá bom? Pode ficar Tá, tranquila, tá tá bom? bem. Vai dar tudo certo. Gabriela, você fica à vontade quando você achar que a gente pode. A gente tá faltando só Eu acredito que falta apenas um, professora, eu que estava é olhando aqui, o, é o Natanael. ou o professor José. Um dos dois, para a gente Hum, conseguir. Bom, vamos esperar mas mais só o um Natanael que está inscrito, né? só no Nathanael que está escrito, então é ele que Uhum, teria que entrar, no caso. isso. Vou fazer um print, tá? Tá. Olha, Juliano é meu aluno, viu? Aí, olha, cada movimento dele é um clique, viu? É, Vai, Muito Juliano, bom, marca o evento. deixa a gente se ajeitar, ajeita Juliane. aí. Vai, vai sair bonita a foto. Oi. Veja a foto, Right. faça aí o registro, veja se está ok. Ok. Todo mundo muito bonito e sorridente. Nathanael también estaba aquí. Muito bem, Ah, Natanael ele entrou chegou também. agora. Ajá. En Deixa ele tiempo. entrar. Deixa ele se conectar direitinho e a gente já Aí, inicia. isso. Podemos iniciar por ordem de chegada, professora? Pode ser, do jeito que você achar melhor. Ok. Deixa eu só.
Eu vou deixar a sua a senhora vai apresentar um também, né, de dinâmicas e desafios. Isso? Isso. Posso deixar a sua apresentação para Por o último, final ou a senhora pode prefere deixar que... por último. Pode deixar por último. Ok, então tudo bem. Natanael, Ah, consegue nos ouvir? Acho que ele ainda está se ajeitando. Mas a gente já vai dar início para a gente ter o nosso tempo. Nós temos infelizmente, nós temos um tempo muito regrado em nossos eventos, porém, quero que todos sejam muito bem-vindos à nossa sessão. É um grande prazer estar com vocês aqui, prestigiando tamanhos, trabalhos incríveis que eu tive o prazer de ler. Meu nome é Gabriela, eu sou mestranda do curso de administração, é, aqui de Curitiba, no Paraná, então eu estou um pouquinho longe de vocês, mas eu acredito que a internet é bom, essas chamadas são boas para conectar pessoas, não é mesmo? Então, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam aproveitando o evento, mesmo que online. Tem algumas sessões que são bastante prazerosas para a gente estar participando, principalmente na questão de dissertação, teses, trabalhos para futuramente pensarmos. Então, espero que vocês estejam aproveitando. Quero agradecer principalmente à professora Verônica, que está nos acompanhando hoje como mediadora dessa sessão. É ela que vai dar os nossos feedbacks, vai fomentar a nossa discussão e acredito que vai acrescentar muito para o nosso objetivo aqui, tá bom? Então, eu já vou começar espelhando, apresentando, no caso, os vídeos. Se todo mundo concordar, podemos prosseguir com os vídeos. Ok? Então, eu vou primeiro compartilhar o vídeo o vídeo do Guilherme. Vamos ver se vai dar certo. Qual que é? Vocês estão conseguindo ver meu Google? sim, Sim, Estão no vídeo do Guilherme? do está. Julierme. Dinâmica. É É, É do Julierme. Guilherme, perdão. Perdão, tenho certeza que o apelido mais curtinho sai mais certo. Chama de pode Ju. chamar de Ju, tranquilo. Muito mais fácil. Eu me chamo Juliano. Ok, Guilherme, perdão pelo erro do seu nome, mas vamos dar início assistindo o seu vídeo. Olá, pessoal. Eu me chamo Julierme Luan de Almeida Souza. Estarei apresentando para vocês o artigo que foi submetido ao CMA de 2024, que tem por título Dinâmicas de Colaboração e Capital nos Ecossistemas de Inovação Social, a proposição de um framework. Esse artigo, ele deriva do projeto de dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Administração da UFCG, orientado pela professora doutora Verônica Macário de Oliveira. Na introdução, eu já trago a contextualização do problema, né, justamente com relação aos desafios globais, essas problemáticas sociais persistentes de desigualdades, de fome, né, de todos os aspectos e problemáticas, tanto socioeconômicas, socioambientais, e a busca por alternativas para mitigá-los e solucioná-los, tendo como resposta e alternativa a inovação social, que busca propor essa transformação social através de estratégias, né, de meios que possam aí promover como medida de solução e estar amparando a sociedade em suas necessidades, e os ecossistemas de inovação social, que são os ambientes em que múltiplos agentes de forma interconectada, eles utilizam dos capitais, e aí a gente já começa a abordar os principais tipos de capital, o humano, o social, o econômico e o cultural, e como eles contribuem dentro desse ecossistema para a promoção da inovação social. O problema de pesquisa ele gira em torno da pergunta, né, como esses diferentes tipos de capital eles podem contribuir para o ecossistema de inovação social. Ainda nos aspectos introdutórios,
eu vou contextualizar um pouco a importância dos ecossistemas de inovação social, trazendo a perspectiva deles como uma resposta vital para os desafios sociais que a gente enfrenta, e também conceituando, trazendo a perspectiva dos ecossistemas como ambientes de integração, de interação, de interconexão, de múltiplos atores, recursos que buscam ali, unidos, co-criar soluções sustentáveis. A partir da dinâmica de interação e desse estudo, eu também já trago a relevância de entender como esse ecossistema ele é estruturado e o quanto é importante que essa dinâmica ela flua, ela aconteça, que esses capitais, esses atores, eles estejam interconectados e justamente promovendo os recursos necessários para que se fomente a inovação social. E também trago a perspectiva do objetivo. O objetivo desse artigo é desenvolver um framework que sistematize essas interações, né, dos diferentes capitais dentro de ecossistemas de inovação social. E também trago já a perspectiva da justificativa, a necessidade realmente de investigar esses diferentes tipos de capital, como eles se estão interligados, né, com os agentes presentes no ecossistema, como eles podem ser barreira ou eles podem ser potencializadores para a inovação social, e através desse mapeamento, desse framework, conseguir aí auxiliar o processo de tomada de decisão, de inovação, né, contribuindo através desta sistematização para entender melhor as interações dos capitais e como melhor eles podem contribuir para a inovação social e o fortalecimento dos ecossistemas de inovação social. No ponto 2, aí eu vou conceituar, né, trazer toda a questão teórica sobre ecossistema de inovação social, os elementos principais que estão interconectados nesses ecossistemas de inovação social, como os diversos atores, as questões governamentais, as questões empresariais, né, as instituições presentes, a própria academia, a infraestrutura tecnológica necessária para o fomento e fortalecimento desses ecossistemas de inovação social. E no terceiro ponto eu já trago a perspectiva de cada capital, que através de uma revisão sistemática da literatura presente no capítulo 1 da dissertação, eu consegui compilar, né, através dessa tabela, todos os capitais, os principais capitais, né, o humano, o social, o econômico e o cultural, suas categorias, com base nos teóricos, suas contribuições e as suas interconexões dentro do ecossistema de inovação social. Então, eu trago a perspectiva de cada um. Por exemplo, do capital humano, nas categorias educação, capacitação e competência, suas contribuições e as interconexões para o ecossistema. E por quais autores essa abordagem, né, ela é amparada. No capital cultural, suas categorias, valores e crenças, políticas culturais, conhecimentos locais, como contribuem, como estão interconectadas, quais autores eles amparam essa questão. No capital financeiro, com recursos, por exemplo, econômicos, financiamento, sustentabilidade financeira, todas as contribuições e os autores. A mesma coisa no capital social. Então, compilando isso, né, nesse quadro, eu consegui, a partir dele, estruturar a proposta de um framework que traça esse modelo e sistematiza esse modelo de interação desses diferentes capitais dentro do ecossistema de inovação social, tendo, por exemplo, como principais agentes aí em destaque a sociedade, a academia, o governo, as empresas, como eles estão interconectados, como eles se auxiliam, se retroalimentam e se interagem com os capitais, né? Como os capitais eles também fomentam. E até o estudo ele traça a perspectiva que essas interações, né, entre os capitais e os atores, elas podem ser um fomento, mas elas podem ser uma barreira se elas não são estruturadas da forma correta. Então, a proposta de um framework, ele busca ilustrar como essa dinâmica ela ocorre, como essa troca ela ocorre, como ela contribui ou como ela deveria contribuir, o que de fato ela busca promover, para aí de forma mais sistematizada
os stakeholders eles conseguirem tomar melhores decisões, traçar melhores estratégias, buscar uma rede e um fortalecimento dessa rede mais efetivo para promover uma inovação social de maior impacto e também de transformação, onde cada capital, por exemplo, exerça estrategicamente o seu papel, né, se interligue dentro desse ecossistema de inovação social na busca por fortalecer e, de fato, promover à sociedade o que ela necessita e atender a essas problemáticas sociais persistentes. Nas considerações finais, eu trago as contribuições que acabei inclusive de citar, né, o próprio modelo que de forma holística e integrada ele busca mapear essas dinâmicas de interação para compreender de forma mais aprofundada essas interações e aí ser essa ferramenta prática de processo de tomada de decisão, as investigações futuras, os estudos empíricos e até a aplicação e validação, né, desse framework e aqui as referências. Muito obrigado. Né? Espero que vocês tenham gostado e estou aberto às dúvidas. Ok, Sim. conforme a gente combinou, já, parabéns pela apresentação, Juliane. Agora eu acertei o nome. A gente vai para o segundo vídeo, que aí a professora Isadora está presente. Só um minuto, só deixa eu. É esse aqui, que é a aluna Gabriela que está apresentando, certo, professor? Ok. Por mim, Gabriela Leandro. Vocês conseguem ouvir bem o vídeo? Consigo. Ok. Então, vamos dar início à apresentação da Gabriela, representando na sessão a professora Isadora. Olá, eu vou apresentar o artigo Valorização no Artesanato em Aquidauana ONMS, Perspectivas e Desafios. Esse artigo foi desenvolvido por mim, Gabriela Leandro dos Santos, e pela professora Isadora Baixa Lopes, e foi fruto do meu trabalho de conclusão de curso, o qual a professora Isadora me orientou. A começar pela introdução, esse trabalho foi motivado através da observação de diversas características da cidade de Aquidauana, que inclusive é visto como Portão do Pantanal, porém possui uma baixa renda comparada às outras regiões. Então esse trabalho ele vai analisar o contexto do artesanato como uma forma de expressão cultural, fonte de renda e fortalecimento da identidade cultural. O artesanato ele possui um alto nível, um alto potencial para o desenvolvimento local, porque é uma atividade que não é vista apenas como ocupação e renda, mas também está fortemente ligada ao setor do turismo, o que contribui muito para a valorização cultural e também para o desenvolvimento econômico sustentável da comunidade. Então, diante desse contexto, esse trabalho vai mapear o mercado de artesanato aqui da UANA, bem como as feiras desenvolvidas no primeiro semestre de 2024, que são a Casa do Artesão, né, que é o espaço de comercialização física do artesanato aqui da UANA, e as feiras FARPA, que é o Festival de Arte Paulo Gustavo, e a segunda edição da FEIP, que é a Feira do Empreendedorismo Indígena no Pantanal. Então, como problema de pesquisa, fica o seguinte questionamento: quem são os artesãos que comercializam seus produtos na Casa do Artesão, ou ainda que participaram das feiras artesanais, e qual é a sua perspectiva a respeito de seu trabalho? Referencial teórico. A origem do artesanato se deu juntamente com o surgimento do homem, onde desde a antiguidade utiliza matéria-prima animal e vegetal para suprir suas necessidades. Quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando do potencial de fomentar o crescimento econômico, a criação de emprego, promovendo ao mesmo tempo a inclusão social e a diversidade cultural. Então a gente fala de um termo que surgiu em um contexto de valorização e exploração do potencial humano e financeiro, assim também como a criatividade e a imaginação. Agora, ao falar do artesanato como uma forma de manifestação cultural, a gente está falando da reflexão de tradições e hábitos locais. Então, há ali uma constante adaptação dos materiais e técnicas artesanais e as condições econômicas e sociais, ressaltando, claro, sempre a importância do artesanato na preservação da identidade cultural, que é onde entra também a valorização do artesanato. A valorização do artesanato envolve não apenas reconhecer, mas também promover o valor cultural e econômico dos produtos artesanais e agregar também os valores humanos e culturais em cada artefato produzido.
E eu não poderia também deixar de falar do marketing cultural, que é usar a cultura como uma estratégia para trazer diferenciação no mercado. Metodologia. Foi feita uma observação na casa do artesão para recolher informações e fotos, claro, com a autorização do funcionário local, e foi feita também uma observação na FARPA e na FEIP, sendo que na FARPA e na FEIP foi desenvolvida uma pesquisa semi-estruturada para coletar dados qualitativos sobre as trajetórias, experiências e histórias de cada artesão presente. Ao total foram entrevistados 16 artesãos nas duas feiras e foram analisados esses 3 espaços de comercialização, Casa do Artesão e as duas feiras. Análise de resultado. A começar pela Casa do Artesão, é um local que fica localizado no centro da cidade, na esplanada rodoviária. O que foi observado é que os artesãos não ficam no local, fica apenas um funcionário responsável pelo atendimento, o qual não possui alguma preparação ou conhecimento desses artesãos, já que eles não ficam no local, né, para passar um pouco da história que cada peça carrega, já que os produtos são sem identificação, então isso vai pesar um pouco na parte da valorização cultural, né, do artesanato, que muitas vezes na percepção do consumidor vai perder um pouco desse valor da peça por não produzir uma conexão entre a cultura e o artefato. Aqui são alguns exemplos de produtos sem a identificação adequada da casa do artesão, tá? Possui apenas uma plaquinha para efetuar o pagamento, mas não possui nenhuma breve história e muitas vezes o nome do artesão que produziu a peça. Aqui falando da FARPA, que é o Festival de Arte Paulo Gustavo, foi encontrada uma ampla variedade de expressões artísticas. Foi realizada uma entrevista presenciais com os artesãos que toparam participar. Foi autorizado o uso da imagem e o uso da entrevista, né, para esse trabalho. E foi feita também uma observação, tanto do stand individual do artesão quanto do geral, né, a feira em geral. O que foi observado foi uma baixa interação entre o artesão e o público. Havia uma boa rotatividade de pessoas no local, porém, os artesãos não usaram nenhuma estratégia para poder atrair o público como consumidor de seus estantes. Então, eu observei que faltou essa dinâmica, dinamizar um pouco mais, o artesão dinamizar um pouco mais seu atendimento para que o consumidor se sinta atraído para seu estande. No mais, houve uma boa apresentação dos produtos nos estandes de forma geral. A falar da FEIP, a Feira do Empreendedorismo Indígena do Pantanal, estava presente apenas artistas e artesãs indígenas, todas mulheres. Isso mostra também a importância de valorizar a cultura, porque muitas delas relataram que é hábito na comunidade apenas a mulher fabricar o artesanato. E elas relataram também, além disso, muita escassez ou dificuldade na hora de coletar o material, já que a maioria deles são feitos de materiais naturais, sementes, penas. Então, elas relataram isso como uma dificuldade na sua prática artesanal. Elas relataram também um bom impacto na sua comunidade, um bom retorno na questão financeira da sua comunidade e na questão do apoio também. Elas disseram que recebe muito apoio da sua comunidade e isso visa, claro, a sustentabilidade, que, como eu falei, ela utiliza o meio natural para produzir os seus artefatos. Aqui, a conclusão, esse estudo analisou a dinâmica das feiras e a valorização desses artesãos e dessas obras e também analisou a necessidade de melhorias, né, na dinâmica da feira e foi vista uma profunda conexão entre o artesanato e as tradições do local. Então, foram desenvolvidas algumas estratégias, como políticas públicas, apoio e reconhecimento para esses artesãos serem mais valorizados na comunidade, assim também como suas obras. Obrigada. Ok. Parabenize por nós a
Gabriela, professora Isadora, pela sua apresentação. E já vamos para o. Pode falar, Pepe. Ah, não, foi mãozinha batendo palma agora que eu vi. É que só subiu agora. Você não quer apresentar primeiro o de Natanael ou quer ir logo para o de Áquila? Ele tá na sala, professora? É Natanael, que eu você não está na consigo ver. sala? É que ele colocou. Oi? Tá sim. Alô? Oi, Tá sim? Natanael. Estão Conseguiu? me Ah, ouvindo? então Pronto, te Show, tô chamo aqui. sim. Pronto, então a gente apresenta logo o dele, tá bom? tá bom. Vamos pro do Natanael. E logo após a gente vai para o último. Eu baixei minha tela, não consigo aumentar, só um minuto. Aqui, para o último. Então, vamos dar continuidade à apresentação dos vídeos com o do Natanael, junto com o professor José Augusto. Ligando as pontas. A atuação do Fundo Podali no fomento da bioeconomia na Amazônia. O artigo é de minha autoria, junto com o professor Augusto Lacerda. Diante dos desafios globais e das urgências locais, o empreendedorismo social constitui um aliado importante para o desenvolvimento sustentável dos países amazônicos, já que imprime uma lógica híbrida em suas operações, em especial quando se trata dos negócios engajados com as cadeias de valor da bioeconomia da Amazônia. No entanto, lidam com vários desafios logísticos e ainda exigem investimentos intensivos em inovação. Empreendimentos da bioeconomia demandam mecanismos inovadores de financiamento, atentos às suas especificidades e às características do próprio contexto amazônico. Há poucos estudos centrados na interface entre a inclusão de povos indígenas na implementação da bioeconomia e os mecanismos de financiamento. Essa lacuna precisa ser abordada de modo mais pragmático, tendo em vista que, mesmo sendo vitais para a bioeconomia, os indígenas têm tido uma posição pouco privilegiada na captação de recursos financeiros injetados nesse campo. Estudos apontam que apenas 17% dos recursos direcionados à gestão florestal estão sob liderança de organizações indígenas e comunitárias. A fim de alargar o conhecimento existente sobre tal problemática, esta pesquisa buscou compreender a construção e a gestão de um mecanismo de financiamento voltado exclusivamente para os povos indígenas da Amazônia brasileira. A bioeconomia, no contexto da Amazônia brasileira, é tida como uma oportunidade de redirecionar práticas econômicas historicamente degradantes, imprimindo na prática diferentes princípios basilares do empreendedorismo social. Contudo, um dos desafios é a falta de recursos financeiros destinada aos empreendimentos. Nesse cenário, estão surgindo mecanismos de financiamento inovadores que aplicam a lógica do capital paciente, consideram as peculiaridades de empreender na Amazônia e o protagonismo de seus povos. Este trabalho trata-se de um estudo de caso único de caráter exploratório descritivo, acerca do Fundo Podali, o primeiro fundo indígena da Amazônia brasileira e gerido por indígenas. O estudo utilizou-se de um corte temporal do tipo longitudinal, reconstruindo a trajetória do fundo. No que concerne à coleta de dados, foi realizada em algumas fases. A primeira foi feita uma análise de dados secundários, com documentos e relatórios do próprio fundo. Depois realizamos entrevista com membros-chave do fundo e analisamos vídeos e documentos públicos. Por meio da triangulação de diferentes fontes e de tipos de dados, conseguiu-se gerar um painel rico de informações, as quais foram analisadas a partir da análise de conteúdo categorial temática. A partir de uma análise das três fases principais referentes à concepção, tração e crescimento do fundo, foi identificado que há um avanço do Podali ao longo de sua trajetória, em prol não somente da bioeconomia
e do empreendedorismo social, mas das causas dos povos indígenas de modo mais amplo. A fase de concepção do fundo começou em 2011, quando lideranças indígenas da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro começaram a discutir a criação de um mecanismo de financiamento próprio. A ideia era garantir a sustentabilidade das comunidades indígenas, não só financeiramente, mas também cultural e politicamente. O fundo foi oficialmente fundado em 2020, com a missão de ser uma referência na captação e repasse de recursos para projetos indígenas. Durante essa fase, o fundo estabeleceu uma governança única, composta exclusivamente por indígenas, o que garante que suas decisões estejam alinhadas às prioridades das comunidades. Isso inclui uma estrutura interna organizada em setores como a gestão de projetos, comunicação e finanças, todos operados por membros das próprias comunidades indígenas. E a fase de tração do fundo começou em 2022, com o lançamento da primeira chamada de apoio a projetos, intitulada Amazônia Indígena Resiste. A resposta foi surpreendente. 305 projetos foram inscritos, sendo que 32 deles receberam financiamento, totalizando R$ 1.600.000. Os projetos apoiados abrangem temas como gestão ambiental, sustentabilidade e soberania alimentar. A fase de crescimento se inicia em 2024. O fundo lançou a sua segunda chamada de projetos, com um valor total de R$ 2 milhões para apoiar até 40 novos projetos. Nesta nova fase, o fundo introduziu uma linha temática adicional focada na educação indígena. O fundo continua a crescer em termos de capilaridade e capacidade de apoio, consolidando-se como um mecanismo fundamental para o fomento da bioeconomia indígena na Amazônia. Ao decorrer das fases do fundo, observa-se um aumento do seu fortalecimento e o ganho de robustez nas diferentes categorias analisadas. Por meio do estudo do Fundo Podali, demonstramos que é possível mobilizar recursos substanciais e fomentar iniciativas que promovam a bioeconomia na região. Os resultados abordados apontam que a estruturação de mecanismos como o Podali, com alta preocupação com o fator de desburocratização, é uma estratégia eficaz para superar as barreiras de acesso a financiamento enfrentadas pelas comunidades indígenas, pois mecanismos desse tipo contribuem para o fortalecimento dos povos indígenas e oferecem alternativas viáveis à economia do desmatamento. A pesquisa contribui significativamente para o debate sobre bioeconomia e financiamento de impacto, fornecendo ideias valiosas para a gestão dos fundos dedicados à promoção de uma bioeconomia sustentável e engajada com os povos originários. A pesquisa também oferece uma base interessante para as futuras investigações, que poderiam realizar estudos comparativos entre diferentes mecanismos de financiamento inovadores para identificar melhores práticas e estratégias para aprimorar os modelos de financiamento em relação às necessidades das comunidades indígenas e da biodiversidade amazônica. Essas são as minhas principais referências e desde já agradeço. Parabéns pela apresentação, Natanael. Por fim, vamos. Eu te ligo o microfone. Ok. Por fim, vamos para a apresentação da professora Áquila. Verônica. É Áquila, né? Áquila é aluna, é. Falei que eu tô com vários nomes diferentes hoje. Não é? Pesquisa realizada por mim. Ok. Vamos começar. Melhor. Trabalho de pesquisa, dinâmicas e desafios do ecossistema do empreendedorismo social em Campina Grande, um estudo exploratório. Pesquisa realizada por mim,
Áquila Gisele da Silva Araújo, graduada em Administração pela Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, pelas professoras doutoras lotadas na Unidade Acadêmica de Administração e Contabilidade da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, as professoras Verônica Macário de Oliveira, Lúcia Silva Albuquerque de Melo e Suzane Érica Nóbrega Correia. Atualmente, a sociedade enfrenta um aumento de demandas cada vez mais complexas de serem atendidas nas diversas esferas sociais. Nesse sentido, o empreendedorismo social emerge através de práticas que vêm apoiar essas demandas, promovendo melhorias nas condições de vida dessas comunidades que são beneficiadas com essas iniciativas. Nesse sentido, Levesque 2016, em relação aos ecossistemas de empreendedorismo social, ele defende que é um ambiente onde as empresas sociais elas são apoiadas como entidades fundamentais para o desenvolvimento social, em que a política desempenha um papel central, através de redes e mecanismos. Portanto, o problema de pesquisa deste trabalho foi analisar os fatores que influenciam o desenvolvimento dos ecossistemas de empreendedorismo social em Campina Grande, na Paraíba. Os objetivos gerais foi examinar o contexto local de Campina Grande, considerando aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos que podem influenciar os EEs, mapear os principais atores e as estratégias adotadas nos ecossistemas de empreendedorismo social em Campina Grande e fornecer um diagnóstico abrangente que contribua para o fortalecimento dos EEs na região. Na fundamentação teórica, destacamos em relação ao empreendedorismo social e o ecossistema de empreendedorismo social, que ambos estão associados à inovação social, com a implementação de práticas que se propõem resolver a questões sociais específicas, que muitas vezes são negligenciadas tanto pelo mercado quanto pelo Estado, e que promovem a inclusão social, essas iniciativas, e beneficiam as comunidades e grupos que estão incluídos. Também destacamos em relação aos fatores de promoção e os desafios dos EEs, que muitos influenciam no desenvolvimento desde fatores que promovem como também limitam a sustentabilidade de suas operações. Aqui destacamos uma diferenciação entre ecossistema empreendedor e ecossistema de empreendedorismo social, que como principal distinção, o ecossistema empreendedor ele tem um valor em relação ao retorno econômico e um valor para o acionista, enquanto o ecossistema de empreendedorismo social ele está associado à inovação social, ele se propõe a resolver questões sociais específicas e o seu valor está voltado ao valor social além da riqueza econômica. Aqui abordamos, conforme a literatura, os fatores de promoção e os desafios enfrentados pelo ecossistema de empreendedorismo social. Conforme essa literatura, nós levantamos em relação ao cenário de Campina Grande, na Paraíba. Em relação a dimensões, nós temos os recursos, a regulamentação, a gestão e operação, o desenvolvimento e a cooperação. Como fatores de promoção, podemos destacar desde parcerias como financiamento governamental, que proporcionam um ambiente legal propício, o empreendedorismo criativo, a inovação. Como desafios, destacamos a mobilização desses recursos, como também a alta regulamentação, as exigências legais complexas, muitas vezes limitações na gestão das partes interessadas. E aqui na metodologia, destacamos que foi um tipo de natureza exploratória qualitativa, conforme Oliveira et al. 2020 e Godoy, 1995. O ambiente e a amostra foi baseado em uma pesquisa bibliográfica e análise documental sobre a dinâmica do EES em Campina Grande. A coleta de dados partiu de um questionário semi-estruturado através da identificação dos principais atores do ecossistema de empreendedorismo social local e na análise de dados nós realizamos o tratamento dos resultados e análise do conteúdo, conforme Arasouti et al. 2018. Na análise documental, nós identificamos os principais atores envolvidos no ecossistema de empreendedorismo social local em Campina Grande, desde instituições de apoio local, regional e nacional. Conforme o quadro 2, nós temos instituições como centros de pesquisa, como o INSA, unidades de capacitação e aceleração, como o SEBRAE, como a Embrapa, instituições de financiamento como o Banco do Nordeste, FAPESC,
instituições que promovem o conhecimento e centros de pesquisa também como o Instituto Federal da Paraíba, a Universidade Federal de Campina Grande, a Universidade Estadual da Paraíba e, como a nível nacional, instituições como a Artemisia. Aqui, em relação aos entrevistados, foi baseado no trabalho de Orsi Ledesma 2023 em relação ao perfil das pessoas que possuem um papel significativo no apoio ao empreendedorismo social local. Conforme o quadro 3, aqui nós temos o perfil dos entrevistados em relação ao ecossistema de empreendedorismo social em Campina Grande. Foram realizadas entrevistas de forma presencial como online, a partir de 13 entrevistados, desde líderes de cooperativas e associações locais, centros de pesquisa como o INSA, FAPESC, o UFCG, entidades de aceleração como o SEBRAE, financiadores como o Banco do Nordeste e entidades governamentais como a Prefeitura de Campina Grande. Essas entrevistas nos forneceram informações valiosas que podemos aqui abordar em relação ao ecossistema de empreendedorismo social em Campina Grande. Como os resultados e discussões, concluímos que, no contexto local, Campina Grande é um polo tecnológico e digital de referência no Brasil, e essa configuração ela proporciona um terreno fértil para o desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo social em Campina Grande, através do acesso ao capital humano, econômico, tecnológico e também ambiental. Em relação ao desenvolvimento do EES, foi observado que o conceito ainda é pouco explorado por alguns atores locais e muitas vezes ele é visto como iniciativas para populações em situação de vulnerabilidade. E esses contextos eles foram confirmados conforme relatos dos próprios entrevistados dentre o quadro anterior. Aqui nós estabelecemos, conforme essa imagem, a figura 1, os próprios fatores de promoção e os desafios do ecossistema de empreendedorismo social de Campina Grande, conforme abordado na literatura, nós corroboramos através dos relatos dos entrevistados. Aqui reflete em relação como esses aspectos eles influenciam o desenvolvimento local, como também a inovação social. Como fatores de promoção, nós temos as parcerias estratégicas, desde as universidades, a UFCG, a UEPB, o Instituto Federal, projetos como a Feira do Agricultor, que acontece nas universidades. Como apoio governamental, nós temos a Prefeitura de Campina Grande e as prefeituras também circunvizinhas, instituições de financiamento como o Banco do Nordeste, que também promovem projetos de apoio, as capacitações realizadas pelo SEBRAE, pelo SENAI, que dão aporte a esses empreendedores sociais, assim permitindo mais cooperação e essa rede de cooperação também, e essa colaboração interinstitucional, e fornecem também esses cursos de capacitação, proporcionando assim o engajamento comunitário. Em relação aos desafios, nós podemos destacar a própria infraestrutura, o suporte local, que muitas vezes não é totalmente propício, algumas barreiras administrativas, o ambiente legal não é tão favorável, alta regulamentação, muitas vezes, das cidades vizinhas, como também o apoio local dos entes locais de Campina Grande, melhorias nas políticas públicas, o apoio ao financiamento, o acesso ao crédito e esses recursos financeiros que muitas vezes são limitados. Portanto, aqui concluímos em relação ao ecossistema de empreendedorismo social de Campina Grande, sobre o seu desenvolvimento, que ele se caracteriza como um campo promissor, mas ainda subexplorado, que precisa de melhorias no contexto local, através da recombinação dos recursos adequados, uma regulamentação mais clara, um desenvolvimento contínuo e a cooperação entre os atores do ecossistema para que permita mais desenvolvimento através desse engajamento e essa cooperação, para maximizar o impacto das iniciativas de empreendedorismo social na região. E concluímos em relação aos fatores de promoção, nós tivemos como os principais os atores como centros de pesquisa e inovação, os capacitadores e financiadores. Em relação aos fatores de inibição, como os desafios, nós tivemos as burocracias das entidades e iniciativas locais, com a baixa disseminação de informações e a falta de capacitação
sobre o ecossistema de empreendedorismo social por parte dos entes municipais. E, por fim, como sugestões de estudos, nós propomos novas pesquisas que investiguem em loco as capacidades e motivações dos empreendedores sociais, como também seus ganhos pessoais, suas contribuições nas comunidades em que atuam. Aqui as referências e muito obrigada. Parabenize também a Áquila, professora em nosso nome, por favor. Joia, obrigada, Gabriela. Eu passo Então, a palavra para a professora. então, nós vamos passar para a segunda parte. Agora eu acho que é o momento mais rico desses eventos, né? Gostaria de iniciar agradecendo a presença de todos vocês. Muito bom ter vocês aqui com a Todo mundo gente. estaba de Campina Grande o Nordeste. Né? O Bem, Nordeste bem aqui, legal. ó. Eu fiz mi curso de português à Universidade Federal de Campina Grande. Lá na E me gusta mais Nordeste também. Muito bem. Venha É nos legal, visitar continua. aqui, então. Muito bem, muito bem. Então, como a gente tinha combinado, eu vou fazer alguns comentários e a gente e algumas questões para a gente incitar o debate, mas vocês fiquem também à vontade, tá? Eu vou começar. Guilherme, vou deixar a gente para o final, Porque para falar eu vou dar primeiro dos. aula. Meu Deus. Tu vai dar, mas você tem que esperar aí um pouquinho, só um minutinho. Então, vamos Tá certo. começar com você, certo? Tá Chique. bom. Vamos lá, então vou começar com um artigo de Julierme. Julierme é meu orientando do mestrado, né? Julierme, ele traz um dos capítulos da sua dissertação de mestrado, né? Tá trazendo essa perspectiva de um framework para analisar as interações entre os diferentes tipos de capital do ecossistema de inovação. Então, a gente vê aqui que nessa sessão a gente tem temáticas que são muito relevantes, tanto na perspectiva do empreendedorismo social, da economia criativa, da inovação social, né? E, sobretudo, da importância das comunidades nesses processos também, que tem muito essa base, né, que traz esse contexto. O trabalho de Julierme, vou fazer uma pergunta para Julierme e vocês ficam à vontade para fazer outras também, tá? Julierme, o que é que a gente poderia trazer de questionamento para o seu trabalho? O que é que você acredita que seriam desafios que poderiam surgir a partir do momento no seu estudo em que você vai tentar fazer a integração entre esses diferentes tipos de capitais no ecossistema de inovação social? Acho que o principal desafio é localizá-los, né, para aplicar toda a pesquisa estrutural e a entrevista. Às vezes é difícil, o acesso é complexo. Eu já estou tentando mapear como é que a gente pode, dentro dos ecossistemas existentes, por exemplo, ir de forma mais específica para incubadoras de inovação social, que elas por si só centralizam, né, alguns dos principais atores para a gente buscar fazer todo esse levantamento de informação, de análise, porque eu acredito, professora, que depois da revisão sistemática da literatura, a gente conseguiu propor um modelo à luz da literatura, mas agora o que é mais relevante e importante e se torna um desafio é o empírico, né? É a aplicação, a validação desse modelo, e a gente precisa, de fato, ser bem assertivo nessa aplicação, nessa validação, para que a gente venha entender de forma mais efetiva o que se torna barreira, o que se torna propulsor aí dessa mobilização de recursos para que esses ecossistemas eles sejam cada vez mais robustos, né? Com redes fortes que trabalhem dentro da colaboração e da cocriação da inovação social. Vocês têm algum comentário para fazer, alguma pergunta em relação ao trabalho de Julierme? Um dos grandes desafios para a gente nessa etapa que ele está agora no mestrado é exatamente essa aplicação empírica, a validação desse framework, que será o terceiro artigo da dissertação dele. Acho que é um desafio. Alguém tem algum outro apontamento, um comentário? Gabriela? Na verdade, a minha questão era justamente essa. Como já que eu estou na presença do orientador e do autor,
essa dificuldade, justamente isso, esse desafio na parte teórica e empírica. Vocês têm alguma estratégia? É, Tem o plano B? É que eu estou isso, na mesma Guilherme. situação, assim, né, nessa desenvoltura. Eu trabalho com empreendedorismo, não com ecossistema, mas eu estou com o empreendedorismo social e é um pouquinho mais difícil, eu acho que por conta das inúmeras definições que tem. Então, estou bem nessa fase. Hum, Sim, entendi, Gabi. Hoje, Gabi, a gente pode contar, né, com alguns atores que são mais integralizadores, né, dentro desse ecossistema. Eles acabam integrando outros atores e aí a mobilização de recursos, estudar a partir deles e tendo acesso, né, a esses atores se torna mais fácil para a gente validar e aplicar esse empírico. Por exemplo, a gente tem hoje na UFCG, né, duas incubadoras, uma de empreendimento econômico solidário, que também abarca essas questões de inovação social. A gente tem também, eu até já entrei em contato, né, com a outra incubadora, a Intef, que é a incubadora tecnológica de empreendimentos sociais. Ela tem na UFPB e na UFCG é a incubadora de empreendimentos sociais e tecnológicos de Campina Grande. Então, as próprias incubadoras, elas são uma vertente interessante para a gente dar início a esse processo empírico, porque elas já centralizam alguns atores principais e aí essa mobilização e essa coleta de dados, ela acaba sendo mais efetiva e nos favorece para que a gente localize, para que a gente entenda melhor como é que eles estão distribuídos e facilite o nosso acesso para essa coleta de dados, que é importante dentro do processo de validação. Mas aí, professora, pode me intervir, se a senhora acredita, assim. não, a gente tem esses atores, mas a gente também já tem, que já realizei outros trabalhos com mapeamento desses atores, né? Sim, Porque a gente tem tanto os atores de suporte, né, que são os atores institucionais e organizacionais dentro desse ecossistema, como a gente tem os atores sociais também, que envolvem os empreendedores sociais. Então, de certa forma, como a gente já atua em articulação com alguns desses atores, a gente consegue ter um caminho mais facilitado para conseguir chegar neles e fazer as entrevistas, enfim, o processo de validação do framework. Mas, de fato, é um desafio, Gabi. Eu acho que a parte de coleta de dados, principalmente sempre quando a gente depende de terceiro, né? entrevista, de terceiros, assim, é sempre mais complexo, tá? Entendi, professora. Muito obrigada aos dois. Nada. E realmente é um trabalho um pouquinho mais árduo, essa parte da Uhum. coleta, mas eu acredito que vocês me deram um start aqui, um norte para onde eu preciso ir Que para fazer bom. Bom, fiquei feliz essas agora com a sua fala. inter-relações. Muito bem, ótimo. Podemos ir para o próximo trabalho. É com a professora Isadora e como é o nome da sua aluna, professora? Gabriela. Gabriela também. Uhum. Gabriela, então, muito bem. Então, o trabalho da sua aluna é um trabalho muito interessante, né? Ele traz essa perspectiva do artesanato como uma manifestação cultural, para além da perspectiva econômica, né? E, sobretudo, trazendo esse papel desse artesanato como um mecanismo de preservação de tradições, de promoção da inclusão social, né? É, uma pergunta que acho que poderia ser é como é que vocês enxergam, né, o papel da economia criativa, né, dentro dessa articulação com o artesanato, como é que a economia criativa ela pode aumentar a visibilidade e o valor percebido dos produtos artesanais dentro de um contexto de um mercado, né, mais com uma perspectiva muito mais econômica, né, para além dessa perspectiva cultural. Então, como é que vocês imaginam que a economia criativa pode auxiliar nesse processo de valorização, de atribuição de valor para esses produtos? Deixa eu ver se eu tô. Vocês estão me escutando bem? É que eu Sim, tô aqui na universidade, então talvez tenha um pouco de ruído aí tranquilo, de nem se preocupe. outros colegas. É, Na verdade, hoje a gente tem feito muitos trabalhos
com artesanato aqui de Aquidauana, porque uma coisa que a gente percebe é que, apesar de ser bastante forte, ele ainda é muito desarticulado. Então, uma das ideias de olhar, inclusive, essas feiras, esses pontos de comercialização, é pensar se realmente essa perspectiva da economia criativa fortaleceria ou não, mais dentro desse sentido de articulação, de ser quando a Gabriela, com certeza, se ela estivesse aqui, ela poderia contribuir muito com a parte de que ela que foi nas feiras e participou. E uma das coisas que ela observou bastante, que a gente conversou, é que ainda o foco até dessas feiras e a economia criativa está muito baseada na parte de entretenimento. Então, tem lá os shows, tem a parte toda de entretenimento, e ainda essa parte artesanal, o foco para o artesão, isso ainda acaba sendo bastante tímido e fica muito como um ponto de venda mesmo, né? Muito nessa questão financeira. E também aqui, uma característica aí aqui de Aquidauana que a gente tem, a maioria dos artesãos, eles também são, muitos deles são indígenas, mas principalmente esse público, eles são muito tímidos. Então, existe uma dificuldade, inclusive, de fazer de aparecer. Eles não querem. Então, assim, uma dificuldade, por exemplo, vocês estavam falando de, né, fazer entrevista. Até para fazer entrevista tem vergonha. Então, assim, você vai lá na feira para perguntar sobre os produtos. Sempre, uns são mais desenvoltos, mas a ideia é que tem uma certa dificuldade de interação. Então, assim, nesse sentido, até a economia criativa, pensando aqui bastante nas feiras, né? É um canal que facilita, porque já está acontecendo toda uma interação ali, o show, a comida, o foco, mas para eles, eu acho que isso tira o foco um pouco, pelo que a gente percebeu, mas ao mesmo tempo facilita por essa própria cultura de quererem ter mais essa privacidade, sabe? Então, o nosso foco, principalmente no trabalho da Gabriela, não estava tanto especificamente na economia criativa, mas muito mais nos pontos de comercialização e de venda, pensando esses aspectos, a Casa do Artesão, as feiras, como pontos de comercialização, e como que isso poderia ser melhor fortalecido, trazendo essa perspectiva mais teórica aí da economia criativa, do marketing cultural, do que realmente na prática ali ser realmente uma feira que promove essa economia criativa, sabe? Não sei se eu respondi. Ótimo. Não, respondeu sim, ótimo. Eu acho que inclusive essa abordagem que ela traz aqui você traz, né, que a aluna traz como ponto de vendas, eu acho que se trouxesse dados econômicos, né, dados quantitativos sobre essas questões de ponto de venda, eu acho que poderia, inclusive, favorecer, né, essa argumentação do impacto econômico do artesanato nesse contexto. Acho que seria importante isso. E outra contribuição, talvez, seria abordar exemplos de políticas públicas que são bem-sucedidas em outros contextos que poderiam ser adequadas ao contexto de Aquidauana. Como é o nome da... Aquidauana. Aquidauana, isso. Então, acho que seria importante também para fomentar o setor de artesanato em Aquidauana. Então, observar isso em outros contextos e como isso poderia, que foram bem-sucedidos, e fazer uma difusão disso dentro desse contexto específico. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta para a professora Isadora? Parece que alguém levantou a mão. Yo también, Pepe. yo tengo comentario, Bom, pero no falo mucho portugués, entonces mi comentario en inglés y no le entiende, por favor, lo siento. Sí, por ejemplo, es un buen artículo. For example, if you can also explore the role of cultural branding. Exactly similar situation is in India also. So the government launched an initiative called One District, One Product.
So they start focusing on each district of the country. And because each district has one unique product, they started creating a cultural brand from each district. And it has become a kind of a nationwide campaign where each district is kind of focusing on its own qualities and on its own products. So something like that, your district can also explore doing that. Obviously, that's not your job to do, but that you can put in the policy recommendations, or you can see how that cultural branding can be done. Because I remember my friend, he was the head of this initiative in India. And this initiative has done really well. And now, for example, I'm not sure, I'm not wearing my kurta normally. I have a dress from India. That's a native dress from my city in India. Before, it was not very popular. But in the last 5-6 years, it has become very popular. And the same is with the food, for example. Indian food was good, but it's not that well marketed. So maybe you can explore the context of cultural branding and marketing, which I could think of. Another thing is because I am also interested in foresights or long-term effects of any particular initiative. So I think long-term economic and long-term cultural impact of your program or whatever you are doing are much more than possibly you are trying to estimate. So you can do some kind of foresight analysis to see what is the long-term economic and cultural impact of the products or this kind of entrepreneurship in your district, but any other district similarly in Brazil or other parts of the world. And that would be very interesting because I feel that is missing largely in the literature globally to understand what is the actual economic and cultural price of something which indigenous tribes are doing, or any any native tribe is doing in any particular place. So I also come from an indigenous tribe in India, and my tribe has been doing a lot of things which were not popular, but in the last 5 to 6 years it has also become very popular, and it is benefiting both the government and the people, and it's like a win-win situation. So those are my 2 points. Yeah. Me entende um pouco? Entendo. Ok, obrigado. Tudo Sim. bem. Normalmente eu não falo, não falo porque é um problema que falo em português. Cientificamente, por exemplo, normalmente informal is no problema. Como falar cientificamente é um problema para mim. Sim. Tudo bem, sem problema. Eu acho que sim, o trabalho dela, a gente tem que fazer um apontamento, que é um trabalho de conclusão de curso. Então, realmente, ele não tinha essa pretensão de ser um trabalho também com muita profundidade, é um trabalho mais descritivo mesmo, para a gente entender a situação de comercialização desses artesanatos aqui locais. Mas uma das coisas que ela até coloca isso como recomendações a partir do trabalho, e é algo que a gente gostaria de depois levar isso lá para os gestores, principalmente da Casa do Artesão, é porque nas feiras o artesão lá. Então, você ainda pergunta, você quer saber, na Casa do Artesão, que seria o espaço institucional, né, assim, um espaço já institucionalizado, da prefeitura, que deveria ter essa preocupação de criar essa marca, de ter esse posicionamento mais claro, eles não têm nem a descrição de quem é o artesão, que ela até na apresentação mostrou, assim, é só o Pix, você não sabe nem para quem que você está mandando o Pix. Então, assim, existe um caminho bem longo, assim, existem muitas possibilidades para, de fato, fomentar esse aspecto cultural, que é o mais importante do artesanal, né? É o aspecto cultural, é a história que está por trás, é como, então, trazer realmente esse valor. E a ideia era justamente um trabalho para perceber isso e provocar outros trabalhos. Então, eu hoje trabalho com outras alunas de TCCs que trabalham com outros vieses de artesanato, e a ideia é, sim, a gente ir criando esse arcabouço para poder ter uma visão mais estruturada de como é que é isso aqui na região e caminhos para traçar políticas públicas. Mas eu também concordo que
essa parte, principalmente do marketing cultural, você falou mais a questão de criar uma marca, né? Se eu Aham, aham. entendi bem o que você quis dizer, era criar uma marca. Eu vejo que isso também tem um passo anterior, e que é o que eu tenho percebido nas minhas pesquisas, dessa desarticulação. Ainda esses artesãos são bastante desarticulados, e mesmo os que vivem em comunidade, por exemplo, que a gente tem uma comunidade indígena bem representativa aqui do nosso estado, isso também é feito muito de forma familiar, mas não em Uhum, termos de comunidade. Então, uhum. é uma visão a longo prazo, que eu também compactuo, mas eu acho que é um processo bem longo. Pelo que a gente tem levantado de informações, a gente ainda está pecando em coisas muito básicas, é, que ainda precisaria atingir para chegar nesse É, ponto aí mais articulado, digamos assim. Mas parabéns. obrigada pela sua contribuição. Bem, é excelente a contribuição de Pepe. E eu estava olhando aqui, fazendo articulação com o próprio trabalho do Juliette e Isadora, que você trata da questão dos artesãos que são indígenas dentro de um contexto de um ecossistema de inovação social, que eles podem estar trabalhando sobre essa perspectiva do artesanato como inovação social e a criação dessa marca cultural como uma estratégia também de política pública da região, né, para fortalecimento da região, para valorização cultural da região, para preservação desse patrimônio cultural. Então, aí a gente pode ver, se você faz uma análise sobre as perspectivas dos capitais, você vê que tem um capital humano muito forte, né? Porque eles têm competências, habilidades, conhecimentos que são extremamente relevantes para a geração, mas quando você vai fazendo as análises dos outros capitais, aí a gente vai vendo. Aí tem capital cultural muito forte, mas você tem a questão do capital social na articulação com esses outros atores, né? Que são é, dentro do próprio ecossistema, precisa fomentar essa articulação, né? E aí, muitas vezes, pela posição que eles ocupam, talvez se vier uma articulação já direta, sendo provocada os próprios atores políticos da localidade, para eles iniciarem essa ação, assim como um mecanismo de fortalecimento, né, desse Muito setor. legal o que você comentou, porque realmente talvez dê uma ajuda da gente pensar essas iniciativas de forma mais ecossistema, né? Por enquanto a gente está É, vendo várias mas iniciativas e qual que é o próprio papel da universidade como sendo um dos atores para articular esse ecossistema. isso. E E a a gente universidade é um dos principais atores nesse processo de articulação e fortalecimento dos ecossistemas, né? Então, ela tem essa possibilidade de fazer esses elos, esses links. Muito bem, obrigada, gente. ótimo. Vamos para o trabalho agora do Natanael. Deixa eu achar ali. Natanael é Liga das Pontas, não é isso, Natanael? Ligando as Exato. pontas. Tudo Isso. bem, pessoal? Tudo bem. O Natanael, ele traz uma contribuição muito relevante, né, sobre a discussão de modelos de financiamento inovadores, com foco na sustentabilidade dentro de um contexto específico, né, que traz a questão da economia, da bioeconomia na Amazônia e o protagonismo indígena nesse processo. Você é indígena, Natanael? Não, não. Não sou Não, indígena, não. mas você conheceu durante a sua Sim, sim. pesquisa, assim, A ótimo, pesquisa muito sim bem, conheci. muito bem. Então, você traz no seu trabalho, como a gestão de recursos adaptada aos contextos, como é o contexto que você analisa, pode gerar impactos positivos, né? Você traz uma narrativa histórica de formação, só que acho que talvez uma sugestão seria importante você detalhar como seria a adaptação desse fundo em outros contextos, certo? Que aí você daria uma contribuição muito relevante também. E uma pergunta para você é quais foram os desafios específicos do fundo para manter a sua sustentabilidade nessa perspectiva de longo prazo? E como outros fundos ou iniciativas poderiam adaptar esse modelo para contextos diferentes? Você conseguiu pensar alguma questão em relação a Sim, isso? sim. Sim, sim, perfeito. Primeiro, em relação ao primeiro ponto, né, que você falou, sustentabilidade financeira do fundo. Tá, o fundo, ele
essas projetos que ele apoia, né, na primeira chamada e na segunda chamada que está em andamento, ele faz isso apoio a projetos de pequeno porte com valor até R$ 50.000, projetos de valores não reembolsáveis, tá? Então, ele não tem um capital ali que vai ser depois voltar para o fundo. Então, você falar bem aí como é que ele vai se manter. Em relação a isso, ele tem os apoiadores, tá? Ele tem apoiadores que são aqueles que eles dão o capital para o Podalho conseguir fazer essas ações, né? Ser um mecanismo de financiamento que vai ajudar com que os povos indígenas eles tenham acesso a esse capital de maneira mais direta, né? Sob gestão indígena também. Então, ele consegue ter essa sustentabilidade financeira dele por meio de apoio de outras instituições, tá? Principalmente internacional. São parceiros que vão dar esse capital para o Podalho. Então, é dessa forma. Ele não realiza nenhuma coisa comercial ou até o momento de ter juros, alguma coisa desse tipo, não. Tá, Não é essa entendi. a finalidade dele, tá? E segundo ponto, como que a gente pode adaptar para outros fundos e adotar uma estratégia similar para outros contextos, que é o que você falou, né? O que a gente tira de aprendizado do Podalho da construção desse fundo ao decorrer da sua trajetória é muito o processo de criação dele. Ele iniciou sua criação em 2011 e a gente percebe que houve um período bem grande para se desenvolver e ser lançado em 2019, né? E em 2020 ser oficialmente está em operação aí. Porque foi um período muito grande de escuta, primeiro entender o que eles precisam, né? Quais são as necessidades que a gente quer atender. Então, o primeiro processo de construção foi para entender tudo isso, a gente não chegar com uma solução pronta, né? Porque às vezes tem disso também, da gente querer chegar com uma solução pronta que não necessariamente vai atender às peculiaridades e entender o que aquele público precisa de fato. Então, o trabalho do Podalho, que tem muito diferente, que poderia ser aplicado, é o processo de construção e de solução, a sua abordagem. Então, eu vou chegar, entender primeiro o que é preciso, para que depois, a partir disso, eu consiga construir junto uma alternativa de solução. É muito nesse sentido. Eu preciso de uma análise de contexto inicialmente. Mas alguém teria alguma pergunta? A Gabriela, o Pepe, a Isadora? Não? Yo soy O un Pepe tem. comentario. Muito Sí. bem. Why? Show. Because, again, no sé, Eu só vou precisar que alguém poco traduza, eu não inglés, tenho muito entiendo poco feeling aí inglés. da... Você Sí, faz o inglês misturado com o português, mas pode fazer o inglês que a gente traduz para ele. sí. Por ejemplo, sí, conoce palabra green bonds and biodiversity credits. ¿Conoce esa palabra? Green bonds Green o bonds. biodiversity Sim, credits. sim. Sim. See, so that's interesting because why? That is one of the really nice financial instrument which you can explore, which is only possible, or in fact can be really focused on Amazon and the tribe that you are trying to understand, because these are the center of green bonds or biodiversity funds, for example, which probably you can try to elaborate more, or you can try to explore more, that you can see that how green bonds or biodiversity credits may support these bioeconomic projects in Amazon, because international bodies, especially international bodies like UN and worldwide WWF and these kind of bodies, they are looking forward to put money in these kinds of funds or these kind of credit systems if it can be designed with the help of the national government or the state government. So that's something maybe you would like to explore now or maybe going forward, which will add a lot of value to the work which you are doing, which is quite interesting work. And another thing is, that's what I was mentioning to her last time as well, because again, that's my interest. So there is always a long-term impact. There is always a long-term impact.
So if instead of trying to show just economic value that will happen or will arise, in the short term from this project or whatever work you are doing in the next 5 or 10 years, if you see what are its effects, 50 years from now, 100 years from now, probably the effects are going to be a lot more than what you may try to estimate at the moment. So if you combine it with innovative financial instruments, as they call it in finance, for example, and try to do a long-term analysis or long-term impact analysis of these instruments in what you are doing, the value is going to be much more than probably what the government can think or what any international body can think, because it's Amazonas. Anything you do, it's affecting the world. Not only that state, not only Brazil, it's affecting the world. Whatever is happening in Amazonas. So the real value estimation is a lot more than what most of us are probably thinking or estimating. So yeah, maybe you can put something about it, and whatever you are studying, its impact are going to increase a lot more. Yeah, just 2 points. Yes. Você entendeu, Pepe? Pepe não, Natanael, o que o Pepe, ele fez alguns comentários acerca, né, de como você poderia melhorar, né, o fundo, e ele trouxe uma questão que eu acho que é extremamente importante também, é o impacto de longo prazo, né, essa perspectiva longitudinal do fundo, de como ele vai gerar essa transformação na Amazônia. Você tem algum comentário, Natanael, para fazer? Ele chegou a falar de green bonds, né? Aham, Aí, isso. qual contexto ele Aham. falou sobre isso? Só para eu entender. Rebuns, foi, exatamente. Só para eu entender qual foi o contexto. Ele Falou. comentou, ele não fez uma pergunta necessariamente, Ah, sim. ele fez um comentário sobre como isso poderia auxiliar no processo do fundo para gerar, de fato, um impacto no longo prazo. E aí ele trouxe exemplos como, por exemplo, a WWF, né, e outros que fazem esse investimento, porque, de fato, o investimento em um fundo desse, ele não gera uma transformação social num período de curto prazo, principalmente levando em consideração o contexto da Amazônia. Então, seria algo nesse Entendi. sentido. Aí você quer fazer algum comentário? Sim, acho válido. A gente pensando numa coisa mais de longo prazo, né? Que a gente fala que são projetos apoiados, né? Quando a gente fala em projetos, a gente pensa que tem um prazo ali de validade pela palavra em si. Mas assim, o que a gente acaba deixando de lado, né? Até mesmo nesse espaço curto aqui de discussão e de análise do artigo também, o artigo não aborda isso, mas na prática o que a gente vê desses projetos é muito um fortalecimento da comunidade em si, tá? Fortalecimento da comunidade com um projeto apoiado acaba gerando um impacto que não é somente a curto prazo, mas algo que floresce o protagonismo dos povos indígenas no sentido da bioeconomia. Então, se eu impacto aquela comunidade e consigo gerar ali renda para aquela comunidade através de seus projetos, eu consigo tirar aquela comunidade do zero, fazer com que ela se regularize também e consigo fazer com que ela procure talvez um outro recurso que dessa vez talvez não seja mais não reembolsável, mas seja um capital, um blended finance, que a gente vai ter um recurso mais híbrido, que é muito mais na linha de um título do Green Bond, mas assim, a gente a longo prazo, com o Podal a gente consegue gerar o start, né? Mas a longo prazo, o fundo não se enxerga nisso de fazer algo mais de título, de gerar um impacto mais de capital aportado e de dividendos, digamos assim, dividendos verdes. É mais nesse sentido mesmo de despertar os projetos e apoiar nesse sentido. Muito bom. Quer mais algum comentário, Pepe? Não, tudo bom. Não, tranquilo. Gabriela? Não, depois de todos esses comentários, eu vou ficar bem quietinha aqui, no meu português, bem bonitinha. Pronto. Então, Mas parabéns pela pesquisa, Natanael. muito bom, Beleza. parabéns. E é uma pesquisa muito, muito bacana, de grande relevância também, Natanael. Acho que é super importante a gente entender. E agora tem o artigo que é o da Aquila comigo,
tá? Eu vou fazer uma pergunta para mim mesma, não, né? Mas eu vou comentar um pouquinho sobre o artigo e vocês fiquem à vontade de fazer pergunta. Tá, esse artigo de Áquila, ele é um artigo também decorrente do trabalho de conclusão de curso dela, da graduação. Ele se insere dentro de um escopo de um projeto que eu tenho, que é um projeto mais amplo, que trabalha com essa perspectiva do ecossistema de empreendedorismo social relacionado ao desenvolvimento local. E aí a Aquila, ela fez um estudo aqui em Campina Grande, né, analisando como é que esse ecossistema de empreendedorismo social, quais são os fatores e os desafios que estão presentes dentro desse ecossistema de inovação social para o desenvolvimento local da cidade de Campina Grande. Então, ela faz um levantamento inicial, né, desses fatores, faz uma sistematização a partir de uma revisão da literatura e depois ela faz uma aplicação prática aqui nesse ecossistema. E aí eu me coloco à disposição, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, enfim, tiverem algum comentário para fazer em relação ao trabalho. É um trabalho que a gente aplicou aqui em Campina Grande, mas que pode ser replicado, né, em outros ecossistemas para a gente fazer comparações, né? A gente tem também alguns pontos que o trabalho trouxe, né, como insights para outros trabalhos que a gente poderia trabalhar com o fortalecimento das redes de apoio e mobilização de recursos para o fortalecimento desse ecossistema aqui. É, e outro aspecto que é importante, a gente dentro do desafio, é deixar mais claro quais são os principais desafios para articulação eficaz entre os atores, principalmente os atores de suporte em relação aos atores que são os empreendedores locais, né? Porque muitas vezes faz parte desse meu projeto de pesquisa um desenvolvimento de uma plataforma em que a gente consiga mapear esses atores de suporte desse ecossistema e os empreendedores, e que a partir desse mapeamento dentro dessa plataforma a gente possa estar fazendo um match, né, entre eles, que aí eles possam identificar quem são esses atores e articular e conseguir se conectar de forma mais fácil. Porque muitas vezes a gente fica perdido, né? Não sabe quem é quem, onde encontrar e quais os caminhos, por exemplo, para a gente acionar, como o Nathaniel traz um fundo, né? Enfim, alguma coisa, uma política pública, uma própria incubadora que pode auxiliar na modelagem, né, de alguns desses empreendimentos sociais. Então, assim, é uma das etapas desse meu projeto de pesquisa mais amplo, né? Mas ela trabalhou especificamente dentro desse contexto de Campina Grande, fazendo esse mapeamento inicial das possibilidades e desafios para o fortalecimento desse ecossistema. Vocês têm algum comentário, alguma... Agora eu sei. Professora, Pronto. Pode. eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essa articulação de atores, né, que você observa. Você comentou de um trabalho mais amplo, sei como é que você Isso. enxerga isso, a importância É que a dessa gente tem... articulação entre atores. A gente tem diversos atores nesse processo, né, de suporte, que a gente chama atores de suporte dentro desse ecossistema. Então, por exemplo, a gente tem o nosso parque tecnológico, tem a incubadora de empreendimentos sociais solidários, a gente tem aqui o PEASA, tem o Banco do Nordeste, que atua, tem o próprio governo do estado, que agora também tem muitas ações voltadas para esse ecossistema, né, dentro desses contextos, né, de cidades mais especificamente. E aí a articulação desses atores, ela vai partir muito em cima das demandas da localidade, né? E é importante a gente compreender os contextos sociais, por isso que eu acho que é super importante também o que você trouxe e o trabalho da professora Isadora também, porque, de fato, a gente precisa compreender onde é que esses atores estão e como é que a gente pode. Desculpa, gente, aqui chegou uma ligação e tirou a tela de vocês. Vocês estão me ouvindo ainda? Tá. Então, só um minuto, deixa eu só responder aqui. Que é urgente aqui.
Então, aí com essa articulação desses atores, né, dentro a gente conseguindo identificar, a gente já tem mais ou menos quem são esses atores. É, a gente consegue fazer essa articulação. Então, a universidade, como a professora Isadora disse, ela tem um papel extremamente relevante nesse processo, porque ela é o elo de ligação entre esses atores, né? Porque a universidade, a partir da atuação da gente dentro do contexto da universidade, a gente tem articulação com os governos locais, com os órgãos de pesquisa, com o banco. Então, a partir dessa articulação, a universidade ela exerce esse papel principal. Ok? Ok. Professora, eu não sei se o seu e-mail é público, mas eu posso encaminhar meu questionamento pelo e-mail, porque eu Pode acredito que a sim. gente só tem 9 minutos apenas para encerrar nossa reunião. Ótimo, tranquilo. Pode encaminhar, fica à vontade. Eu vou Ok. colocar meu e-mail aqui no chat, para quem quiser ficar à vontade, tá? Perfeito, muito obrigada. É, alguma mais questão, pessoal? Yo tengo un comentario. Veronica, I know you can understand English, so it's fine. Ok. So yeah, so I think one important thing is because you are already at UFCG, Universidad Federal de Campina Grande, and usually what happens is that, and I understand this study is with a student of graduation and not doctorado, right? It's a Yes, graduation. So I can yes. understand it's not going to be that rigorous. It's not possible to do a lot of rigorous work. But maybe in the future, what you would like to explore also, the role of educational institutions beyond knowledge transfer catalyst. So one job educational institutions do is knowledge transfer, which studies explore and they have tried to explore, which your paper also talks about. What about trying to understand Universidad Federal de Campina Grande as a place where people can test prototype for their startups in a low risk environment? First thing, they can do it, first thing, and how they can scale it, in the state or nationally. So this potentially, this is something maybe if you have a nice startup, or maybe you can try to do some qualitative study in the future, could be interesting. Or you can, kind of try to think of it as an idea and see what role can UFCG play in prototyping and scaling something, not just being a knowledge transfer, kind of knowledge transfer body for social entrepreneurship and these areas, because that is very interesting aspect from institutions, which really interests me. This is really one dimension which I wanted to talk about. Another dimension which is really interesting is that, okay, UFCG can play a role in scaling. Let's say we understand that. And there are different communities in Campina Grande and your state, Paraiba, for example. How can you engage? How can institutions engage with this community so that there is a good community engagement between institution and these communities to do that scaling? So that is another interesting thing, because again, there are not many examples, not only in Brazil, but also most part of the world where I know where institutions have tried to do it. In the developing nations, I'm saying in developed nations is more easy. For example, an entrepreneur reached to Harvard, and Harvard helps him to bake his product globally. It's there. A lot of examples are there. But can Universidad Federal de Campina Grande can do it or not? That is something maybe you can try to see if there are examples. You can try to make a case study or do a qualitative study to understand that, or you can try to ideate it as a study and see, maybe other institutions would like to follow and implement that. And that for me would be interesting, because
Unicamp, UFCG, Universidad Federal de Paraíba, all these are good public institutions in Brazil, and they have a good name in entrepreneurship space. So it would be interesting the roles they are playing in the society, in community engagement, in scaling up, which will tell that possibly if institutions can do it, there is no need for incubators or, because these industries and companies and governments are trying to push for private incubators and these things. But if institutions can do it, then basically it's a large public policy problem which is solved by the institution itself. So, for example, at Unicamp we have Innova. So you may have heard of Innova, for example, is the entrepreneurship body of Unicamp. And there are examples where are these kind of examples exist. I'm not sure about Paraiba and UFCG. I'm not very sure about. Mhm. Ai, muito bom, Pepe. Eu concordo. Acho que é super importante a gente compreender esse papel, né, da universidade nesse processo. Acho que a gente, e eu entendo quando você disse que as nações mais desenvolvidas, de fato, elas conseguem avançar muito mais do que aqui a gente, de fato, ainda não consegue avançar tanto. Eu acho que é um problema exatamente dessa falta de articulação do ecossistema, porque a gente observa muito essas iniciativas sobre uma perspectiva muito dos atores sociais dentro daquele contexto, sem ver essa rede de relacionamento. Então, acho que as universidades elas têm papéis muito relevantes, só que eu acho que, concordo com você, assim, em países ainda não tão desenvolvidos, eles de fato enfrentam dificuldades como ainda na própria compreensão dessa importância dessa rede de relacionamento, dessa articulação desses atores no ecossistema para impulsionar e para fazer essa difusão, né, dessas iniciativas em outras escalas, para outros contextos, para gerar essa transformação social. Então, acho que é muito importante seu comentário, muito bom. Obrigada, viu? Gabriela, você tem o link para o pessoal avaliar a sessão, por favor? Acho que a gente Professora, tem só 2 minutos. assim que Oi. eles encerram, vai aparecer onde que era para clicar para entrar, vai Tá. aparecer embaixo para eles entrarem e Tá, avaliarem a joia. sessão. Até um Ótimo, pedido que eu faço para todos, não esqueçam de avaliar a sessão, por favor. ótimo. Queria fazer uma Isso. pergunta. Desculpa, Pode. que agora tá bem o horário dos passarinhos e eu fui expulsa da sala que eu tava, precisei vir aqui. Esses artigos, eles vão ser publicados? A gente vai ter acesso quando? Porque eu vi que a gente teve acesso para ver os vídeos, né? Mas os artigos realmente de todos os autores, vocês sabem essas informações e mais operacionais? Nos anais, né, Gabriela, ao final, né, do evento? E Ao quando final acabar o do evento, você vai evento, estar lá? Ou isso. é um processozinho? Assim que acabar o evento, porque eles ainda têm a parte de avaliação relacionada ao Fast Track. Não sei como vai funcionar essa parte, não sei se vai entrar todos, enfim, é uma burocracia do evento, mas após o evento, todos os artigos vão ser publicados nos anais aí e vai estar disponível. Ótimo. Em tempo. Obrigada, tá bom. Exatamente em tempo. Muito bem. Temos 1 minuto. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu acredito que só agradecer, né, professora? Muito obrigada por toda a Isso. contribuição, por ter dado várias contribuições relativas, eu acredito, que aos nossos colaboradores, aos nossos colegas. Certamente saí com a minha listinha cheia aqui de anotações. E a todos que apresentaram também. E eu acredito que nós conseguimos finalizar em tempo. Se a senhora puder me encaminhar por e-mail, eu vou te mandar o e-mail. Se puder me encaminhar a Sim, eu foto não que o mandei Guilherme tirou. agora, né? Joia. Sim, eu vou Que o colocar Guilherme meu tirou. e-mail aqui e vocês quiserem, fiquem à vontade, tá? Que Tudo quiser bem. entrar em contato, tá bom? Muito Perfeito, obrigado a professora. todos. Um Muito prazer. obrigada, Ok. muito Eu obrigada que a todos. agradeço, gente. Obrigada, parabéns. Muito obrigada. Né? Tchau, parabéns. Parabéns pelos Obrigado, artigos. pessoal. A gente se fala. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.
Tchau. Tchau.